Olá, eu sou o professor Sidney Morbidelli, eu sou professor de Direito Empresarial e o tema que nós vamos discorrer hoje é sobre sociedades personificadas. Sociedades personificadas significa que há necessidade da existência de um contrato social registrado. Contrato social registrado da empresa na junta comercial, tá bem? Então, essa necessidade da existência de tem a necessidade da existência de determinadas cláusulas para ser registrado na junta comercial, sob pena de não possibilidade de ser feito isso. Por exemplo, quem diz sobre essas questões, essas exigências, é o artigo 997 do Código Civil. Quem são as personalidades, né, as pessoas jurídicas, as sociedades personificadas? Principalmente as que são de sociedade empresária, que está sendo colocada no artigo 982 a 1092 do Código Civil, e a sociedade simples, né, artigos 982 e seguintes, que vão trabalhando essa possibilidade de sociedade empresária que produz ou circula bens, e sociedades simples seriam aquelas sociedades que prestam serviços. Os tipos societários, por exemplo, que a gente tem, são também importante que se mencione. Os tipos societários, esses daqui são todos tipos societários personificados, antes de mais nada. E são tipos que não têm assim tanta relevância, não digo a relevância, mas tanta aceitação pelo público empresarial. Também ela está disponibilizado, esses tipos societários estão disponibilizados no Código Civil. Entre eles seria a sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, comandita por ações. Depois tem os outros que vamos falar a respeito, que tem um peso maior, que é a limitada, e a sociedade anônima. Esses tipos societários que inicialmente nós mencionamos, sociedade em nome coletivo, por exemplo, ele é previsto no Código Civil no artigo 1039. Só participam pessoas físicas nesse tipo societário. Tá? E eles respondem ilimitadamente e solidariamente pelas obrigações sociais. Ilimitadamente porque não tem nenhum tipo de parâmetro, digamos, para ser recebido determinados créditos. Tudo é por conta da empresa e, consequentemente, dos sócios. Eles respondem com os bens próprios deles, próprios particulares. Tá bem? E solidariamente, porque se um não tiver, o outro vai ter, e o outro que tem vai pagar. Né? Sociedade em comandita simples. São duas categorias de sócios nessa sociedade em comandita simples. Os comanditados e os comanditários. Os comanditados são formados por pessoas físicas, perfeito? Que respondem solidariamente e limitadamente por todas as obrigações sociais. Também é um tipo societário que o sócio, no caso, é o sócio comanditado, ele vai ter total responsabilidade com os bens patrimoniais próprios, particulares dele. Responde em relação à sociedade. Os comanditários não. Podem ser pessoas físicas ou jurídicas, não tem problema, só que eles não respondem por nada, por nenhum patrimônio particular, né, em relação à sociedade. Depois nós passamos para falar a respeito da sociedade comandita por ações, que também é um tipo de sociedade personificada, portanto tem que ter ali o seu contrato, né, sendo redigido, no caso seria um estatuto, na verdade, porque ela está trabalhando por ações, ela trabalha com a divisão do seu capital em ações, e, no caso, o diretor responde subsidiariamente e limitadamente pelas obrigações da sociedade. Tá bem? A sociedade em comandita por ações é muito pouco utilizada, ela está prevista no artigo 1090 a 1092 do Código Civil, e a gente menciona justamente porque é um tipo societário que está lá disponível para ser utilizado e, enfim, dentro do mercado brasileiro. Sociedade Capital e Indústria, ela foi revogada pelo Código Civil de 2002, porque a sociedade de capital e indústria ela visava
é uma coisa que hoje não é possível mais no direito empresarial, que é você entrar apenas com um trabalho e um outro entrar com o dinheiro. Isso daí só é possível hoje na sociedade simples, que é formatada para prestação de serviços. Passando agora para empresário individual de responsabilidade limitada, é uma legislação de 2011 e que tem aí como fundamento um indivíduo sozinho numa empresa. É individual, empresário individual, então nós teríamos lá sociedades empresariais, o empresário individual, a Eireli, e depois nós vamos ver que tem mais um formato de empresa que pode ser feita e que é a sociedade limitada unipessoal, que também está no cômputo das sociedades personificadas. Mas falando da Eireli, ela tem uma definição aí de empresário individual que está disponível no artigo 980-A do Código Civil. O empresário individual, nesse caso de responsabilidade limitada, ela pode ser formada a partir da concentração de cotas de um único sócio. Então é uma pessoa só. Só que tem algumas exigências que acabam deixando um pouco inviável a Eireli. A Eireli, por exemplo, ela tem que ter, o empresário tem que ter 100 vezes o salário mínimo vigente no país para formar o capital social. Portanto, tem que ser mais de 100 mil reais. E deve ser completamente integralizado, o que significa que tem que pagar no ato do registro da empresa. Tem que ter esse dinheiro depositado, no caso, no momento do registro da empresa. Veja, ou é depositado, ou é por meio de bens, não importa. Ele tem que estar declarando que aquele dinheiro entrou. De alguma forma, existe aquele dinheiro. Então fica inviável, fica um pouco complicado, a maioria não opta por esse formato. E em 2019 acabou tendo aí uma novidade que é a sociedade limitada unipessoal, que é um formato jurídico novo, sociedade, criada por uma medida provisória justamente para resolver esse problema que a Eireli não estava tendo condições de resolver, que é não ter um mínimo de capital, um mínimo de valor para injetar no capital social da empresa. Tá? E ela é uma sociedade de uma única pessoa, porque ela está dentro do artigo 1052 do Código Civil, que trata das empresas limitadas, das sociedades limitadas. Tá perfeito? Sociedade limitada unipessoal, ela faz parte aí de uma campanha de liberdade econômica do governo, que é tratada pelo governo, que visa trazer mais oportunidades de crescimento econômico no Brasil. Tá? Então, permite a abertura de mais uma empresa, não precisa ter 100 vezes o salário mínimo vigente no país para montar, como acontece a Eireli, né? Então, tem essa liberdade de se fazer esse tipo de empresa. Vamos por aqui que o contrato social, como que é o contrato social? Ele tem que ser geralmente plurilateral, tem um objetivo comum a todos, qual seja aí a organização de uma empresa para obtenção de lucro, capacidade do agente, licitude e possibilidade de determinação do objeto e tudo mais. E se tem o contrato social, tem o contrato social, nós temos o estatuto social. O estatuto social ele é também uma espécie de documentação que vai logicamente fazer com que haja essa possibilidade de resolver a situação em relação ao que é utilizado, dentro dos termos de uma empresa, ou seja, ela é uma organização e essa organização ela tem, por definição, que ser organizada por meio de uma documentação, e ela é formalizada com uma documentação tanto pelo contrato quanto pelo estatuto social. Bom, continuando, nós temos aqui ainda a liberdade de contratar, que em um mínimo de congência normativa. Congência, eu me refiro a alguma coisa que seja racionalmente necessário, para essa sociedade virar, para ela
para ela ser viável. Então, a liberdade de contratar e um mínimo de congência normativa, por exemplo, você ter pluralidade de sócios. Né? Então, nós teríamos ali uma situação que venha a ter, no mínimo, 2 sócios, com exceção da sociedade unipessoal, porque ela tem aí essa formatação referente, essa formatação nova referente a essa possibilidade de ter um só apenas comandando toda a empresa, né? A affectio societatis significa você ter ali uma afeição, né? Uma afeição, você não pode pôr uma pessoa que você odeia, nem que você tenha algum tipo de desrespeito, porque dentro da sociedade há necessidade, sem dúvida, de respeito. Então, esse affectio societatis significa você se dar bem com o seu sócio, e a participação nos lucros e nas perdas. Fundamental isso. E requisitos necessários ao arquivamento do contrato social é o fato de, por exemplo, você ter ali o tipo de sociedade mercantil que é adotado, uma padaria, uma lanchonete, um restaurante, uma farmácia, um posto de gasolina, declaração precisa do seu objeto, né, que é uma declaração que está sendo feito, por exemplo, e está sendo elaborado um posto de gasolina naquele formato pré-determinado, está tudo sendo registrado na forma da lei e nas exigências dos órgãos públicos necessários, farmácia a mesma coisa, lanchonete a mesma coisa, e etc. Capital social vai ter que ser identificado, a qualificação do sócio, né? Prazo de duração da sociedade, se é determinado, indeterminado, e o nome empresarial, né? O endereço completo da sede, filial, etc. E partindo para o final, nós temos aí a legislação de registros do nome da empresa, registro da empresa na JUSESP, que é a Lei 8.934/94, que diz que toda sociedade adquire personalidade jurídica somente com inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. E aqui nós terminamos mais uma aula da segunda parte que faltou para ser complementada em relação ao que foi dito na primeira parte do direito empresarial, e espero que tenham gostado e um grande abraço a todos.